Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o pastor Paulo Teles, sou psicólogo e a gente vai desenvolver um tema sobre suicídio, que é o Setembro Amarelo, que vai pontuar esse mês como um mês de saúde mental. E eu quero trazer aqui algumas informações para vocês, que são informações que podem ser usadas no cotidiano para poder identificar uma pessoa que tem ideação suicida, de como abordar essa pessoa, de como ajudar, de como acolher, como ouvir essa pessoa, como encaminhar ela para um trabalho de saúde pública. Vamos tentar entender um pouquinho mais como que surgiu essa questão do Setembro Amarelo, por que o Setembro Amarelo, né? Então, nos Estados Unidos, em 1994, um jovem de 17 anos, que é o Mike, ele cometeu suicídio. O Mike, ele tinha problemas de saúde mental, ele tinha algumas questões que os pais não conseguiam identificar. E o Mike, ele tinha um Mustang 68 amarelo, né? Que era uma marca ali, né? E no seu velório, no velório dele, os pais distribuíram alguns cartõezinhos com uma fitinha amarela em volta, com alguns dizeres de apoio para as pessoas naquela época. Então ficou marcado esse mês de setembro, né, como Setembro Amarelo, e acabou disseminando toda essa história e ficou Setembro Amarelo como mês do suicídio, e um mês também de se trabalhar e falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. Existem alguns dados da Organização Mundial da Saúde que são estatísticas que eu acho que é importante a gente poder falar também, né? Então, a cada 40 segundos, para vocês terem uma ideia, uma pessoa comete suicídio em algum lugar aí do mundo, né? Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas podem estar cometendo suicídio. Então, os dados, assim, meio gritante e alarmante para nós, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não têm dimensão, né, de quantas pessoas aí cometem suicídio no mundo. E o Setembro Amarelo, ele vem se iniciar em 2015, que é uma campanha aqui no Brasil de prevenção ao suicídio, né, e vai buscando aí a popularização, a disseminação dessa ideia do Setembro Amarelo, e nós aderimos e começamos a trabalhar aqui no Brasil, né? E qual é a importância de tudo isso, né? Além de trazer esse tema à tona, as campanhas, elas vêm disponibilizar algumas informações. Então você vai perceber, claro, não é em todas as cidades do Brasil, mas em muitas, e que na verdade assim teria que ser, né, em todas as cidades, mas em muitas cidades você vai ver aí algumas informações sendo disponibilizadas, alguns comerciais sendo feitos, né? Então assim, existe uma mobilização da saúde pública no tratamento, visando também reduzir o tabu dessa questão do suicídio. Então, nesse tempo a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso e discorrer também, e aí você vai poder deixar de repente uma dúvida sua ali pra gente poder esclarecer para você depois, tá? O fato é que muitos acham que o suicídio é algo distante, né, e que não afeta as pessoas. A Organização Mundial da Saúde vai trazer isso como uma forma contrária. Então assim, o suicídio é algo muito real e que acontece, é muito verdadeiro, em muitas cidades, né, do Brasil. Hoje nós temos aí um índice de suicídio muito alto. O Brasil está entre o 8º país, para você ter uma ideia, do mundo que se comete suicídio. Então é algo aí que já se tornou saúde pública, mas que infelizmente ainda não se tem a atenção que teria que ser a atenção devida para a saúde mental no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Alguns outros países ainda conseguem trabalhar a saúde mental de uma forma mais assertiva. Nós aqui no Brasil precisamos melhorar muito e dar muita atenção para a saúde mental, ok? Além do Setembro Amarelo, quando a gente fala de saúde mental, nós temos o Janeiro Branco. O Janeiro Branco também faz parte da saúde mental, e quando chegar em janeiro nós vamos discorrer um pouco desse assunto com vocês, ok? Vamos caminhar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. O suicídio, ele é um fenômeno assim muito complexo, né? E que demanda muita atenção. Então nós precisamos olhar para o suicídio de uma forma diferente, de uma maneira diferente, e vem atraindo a atenção assim de muitos filósofos, muitos teólogos, muitos médicos, muitos sociólogos, pessoas que têm se interessado por esse tema, porque é um tema polêmico, é um tema muitas vezes difícil de discorrer,
porque as pessoas têm medo e têm receio de falar sobre a questão do suicídio, porque acha que vai potencializar, que vai piorar, né? Se a gente falar, não piora. Nós precisamos falar, precisamos trazer informação, as pessoas precisam ter entendimento sobre essa questão para poder ajudar e identificar as pessoas que vão trazendo, né, esses sintomas de suicídio no meio do caminho. Então, o suicídio ele é algo que pode ser evitado desde que seja abordado no tempo certo, no momento certo, ok? Então é como um sério problema realmente de saúde pública a gente traz, né, uma demanda que precisa de muita atenção, que vai estar ligado à convivência muitas vezes da família, vai estar, estar ligado ao ambiente, né? Ao ambiente familiar, ao ambiente estressor, aonde essa pessoa convive, e vai abranger aí vários níveis, né? Da sociedade, todos os níveis da sociedade na verdade, e nós precisamos ter essa atenção, que vai atingir os nossos jovens, pode atingir as nossas crianças, pode atingir os nossos idosos, adultos. Então é algo assim que vai abranger todas as etapas de idades da sociedade, e nós precisamos ter um olhar diferenciado, ok? Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão da prevenção do suicídio. Falar sobre prevenção é fundamental para que a gente consiga ajudar muitas pessoas, ok? Suicídio, né? Qual é a dimensão disso? Qual que é a problemática em volta de tudo isso, né? Então vamos entender qual é a dimensão desse problema de suicídio, de saúde mental, ok? Estima-se que 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000 em todo o mundo. Então olha só, 1 milhão de pessoas é muita gente. No ano de 2000 foram 1 milhão de suicídios. Se a gente tivesse um pouco mais de informação, um pouco mais de orientação, vamos dizer que a gente conseguiria aí, né, evitar uma boa parte desses suicídios. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Olha só, a cada 40 segundos uma comete suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida, né? O suicídio está entre as 3 maiores causas de morte entre as pessoas da idade de 15 anos a 35 anos, ok? Então, uma informação para você ter aí. Cada suicídio tem um sério impacto, né? Na verdade, acaba atingindo aí até 6 pessoas. Cada pessoa que comete um suicídio acaba atingindo no mínimo 6 pessoas que estão ao redor dela, né? E tem um sério impacto, né, psicológico na família, na sociedade, na vida financeira muitas vezes desta família e também dessa comunidade, ok? Então, assim, o suicídio, quando ele é identificado, ele pode ser evitado. O suicídio ele pode ser evitado na maior parte das vezes, desde que identificado no momento certo e na hora certa. O suicídio é agora uma grande questão de saúde pública em todo o mundo. Em todo o mundo, o suicídio já se tornou uma questão de saúde pública muito séria. Apesar de a maioria das pessoas com risco de suicídio apresentarem transtornos mentais, a maioria não procura um profissional de saúde. Ok, as pessoas que trazem a questão da ideação suicida, 90% dessas pessoas ela já traz nela um problema de saúde mental que precisa ser tratado. Então, as pessoas que cometem o suicídio, ela já tem um pré-diagnóstico muitas vezes de algum problema mental ali que precisa ser acompanhado muitas vezes pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pela família. Então precisa já ter um acolhimento diferente. A depressão, ela é um diagnóstico mais comum, né, em suicídios consumados. Então olha só, as pessoas que cometem, que elas conseguem chegar ao suicídio, essas pessoas, a maioria delas trazem um problema, muitas vezes de depressão, um problema sério de depressão. Então todos se sentem muitas vezes deprimidos, tristes, solitários, instáveis, né? De tempos em tempos, ok? Então você vai perceber que não é tão difícil assim identificar
algumas questões que a pessoa que traz uma ideação suicida tem. Então você vai ver que na depressão, essa questão, né, do ser deprimido, melancólico demais, triste, solitário, instável, tá? De tempos em tempos isso pode acontecer. Alguns sintomas comuns da depressão então são sentir-se triste durante a maior parte do tempo, diariamente, tá? Perder o interesse em atividades rotineiras, perde peso, ok? Então assim, dormir demais também é um sintoma de depressão, ok? Sentir-se cansado e fraco o tempo todo, sentir-se inútil, culpado, sem esperança. Então são algumas coisas que a depressão traz. Essas pessoas, elas precisam já dá para você perceber elas aí de uma forma diferente. Sentir-se irritado demais, ok? Muito irritado. Então são coisas que você dá para identificar. Sentir dificuldade de se concentrar. Então são coisas que a gente vai trazendo numa questão de depressão. Dá para identificar e dá para trabalhar. Por que a depressão muitas vezes ela é ignorada? E ela é ignorada muitas vezes pela família. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Apesar de uma grande variedade de tratamentos estarem disponíveis para a depressão, existem muitas razões para que essa doença seja frequentemente diagnosticada. Hoje, a questão da depressão, principalmente dentro de casa, a gente vai encontrar muito nas falas dos pacientes, como eu estou muito tempo no consultório, atendo muito adolescente, muito adulto, mas essa fala ela é direcionada muitas vezes para o adolescente. Então, onde o pai, a mãe, os irmãos falam que é frescura, né? Falam que, olha, levanta daí, você não tem nada. Então, essas falas elas são extremamente prejudiciais para uma pessoa que está num processo de depressão e que traz pensamentos de morte dentro dela. Então, você pai, você mãe, que tem esse adolescente dentro de casa, ou essa pessoa que sofre com essa questão, é importante que você se policie em relação a essas falas, ok? Então as pessoas frequentemente ficam constrangidas, né, em admitir que estão deprimidas. Dificilmente você vai encontrar um depressivo que ele vai assumir literalmente essa depressão dele, vai abrir para todo mundo, né? Às vezes eles acabam guardando para eles, porque isso demonstra sinal de fraqueza. E nem todo mundo quer demonstrar sinal de fraqueza. Ok? Então algumas coisas para a gente poder entender. As pessoas estão familiarizadas com os sentimentos associados à depressão e às vezes acham que é normal. Eu sinto uma tristeza aqui, sinto uma melancolia ali, mas quando isso é frequente, todos os dias, né? Ou toda semana acontece, vamos acender aí uma luz amarela de atenção, vamos prestar atenção nessa questão, vamos trabalhar isso de uma maneira diferente, ok? A depressão é mais difícil de diagnosticar quando a pessoa tem outra doença física. Então nós vamos falar aqui de algumas outras doenças, que são doenças físicas, que também estão associadas à depressão, vão trazer também um sentido de depressão para a vida dessa pessoa, né? Um sentimento de depressão. E aí a gente precisa entender muito bem isso para não confundir as coisas, ok? O que impacta a questão do álcool dentro do suicídio, dentro da depressão, que leva para esse caminho, muitas vezes, da ideação suicida, né? O alcoolismo, cerca de 1/3 dos casos de suicídios estão ligados à dependência do álcool. 1/3, né, das questões de suicídio estão ligados à dependência do álcool. De 5 a 10% das pessoas dependentes de álcool terminam, né, sua vida pelo suicídio. Olha só, isso é uma estatística muito forte, né? Muito pesada. Então, só para vocês terem ideia como o álcool ele vai impactar nessa questão da depressão e nessa questão do suicídio, ok? Então, no momento, o ato suicida muitas vezes se apresenta sobre uma influência do álcool. O álcool vai ser um potencializador. Então, todo alcoólatra ele tem uma tendência muito grande a se tornar depressivo e a ter pensamentos de suicídio, ok? Então, vamos atentar um pouquinho sobre essa questão. Caracteristicamente, pessoas com problemas de relacionamentos, né, relacionados ao álcool que cometem suicídio são preferencialmente os que
iniciam o consumo do álcool em idade muito jovem. Olha só, aqueles que iniciam a vida, né, do álcool, bebendo já muito cedo, essas pessoas elas vão ter uma tendência maior à questão do suicídio. Vem consumindo álcool por um longo período, ok? Bebem em grande quantidade, têm uma saúde física muito pobre, sentem-se deprimidas, têm vidas pessoais perturbadas e caóticas. Algumas coisas que vão pontuar aí uma pessoa que vai indo para esse caminho do suicídio, ok? Sofrem uma grande perda interpessoal recente, ok? Com separação, mulher, família, divórcio, tudo isso são coisas que vão potencializar uma pessoa para um caminho aí de suicídio. E tinha um desempenho limitado muitas vezes no trabalho, onde essa pessoa às vezes acaba perdendo esse trabalho, e isso também vai potencializando essa questão do desejo de morte, da ideação suicida, ok? O abuso de substâncias químicas tem sido encontrado muitas vezes em adolescentes que cometem, né, o suicídio. Ok, adolescentes que têm esse hábito de beber demais, de usar muita droga, então muitas substâncias químicas são encontradas no corpo desses jovens que cometem o suicídio. Então você vai perceber que tanto o álcool como as drogas são potencializadores desse caminho para o suicídio, ok? A presença conjunta de álcool e depressão em um indivíduo aumenta enormemente aí, potencializa demais a questão do suicídio, ok? Vamos falar um pouquinho de outras doenças também que estão ligadas, que podem levar aí ao suicídio. A esquizofrenia, aproximadamente 10% das pessoas que são esquizofrênicas acabam cometendo o suicídio também, ok? Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Por isso que você me vê aqui de vez em quando baixando a cabeça, vendo algumas informações. Então, todos esses dados, eles são trazidos pela Organização Mundial da Saúde, ok? A esquizofrenia é caracterizada aí por distúrbios na fala, pensamentos, audição, visão. Isso se caracteriza, né? O esquizofrênico, higiene pessoal, comportamento social, ok? Os esquizofrênicos, ele tem um aumento de risco de suicídio. Se eles são jovens, né? Solteiros, homens desempregados, ok? Estão no estágio inicial da doença, também é uma coisa que vai potencializar. Então aqueles que são esquizofrênicos que cometem o suicídio, eles estão mais ou menos no início dessa doença, ok? Da esquizofrenia, encontram-se deprimidos, tá? Propensos a recaídas frequentes, aqueles que estão sempre ali no alto e baixo, né? Ok? E tem aí os paranoides, né? As cismas, né? A mania de perseguição. Então essas pessoas são pessoas que têm um potencial maior aí ao suicídio, ok? Só para a gente ter um pouquinho mais de informação. Os esquizofrênicos são propensos muitas vezes ao suicídio no estágio inicial da doença, quando estão mais confusos, ok? No início da recuperação também é um processo onde eles cometem também suicídio, né? No início de cada recaída, quando acham que tinham, né, já se recuperado, muitas vezes nessa recaída é onde acontece a ideação suicida ou mesmo o suicídio. Logo que recebem a alta, muitas vezes também isso vem acontecer. Doenças físicas. Existem algumas doenças físicas que também vão potencializar ou levar essa pessoa ao desejo de morte, a cometer o suicídio, ok? Vamos falar de algumas delas só para você também ter um pouco mais de informação para aprender a lidar com tudo isso. Então, doenças neurológicas, ok? A epilepsia, a convulsão é uma das doenças também que potencializa aí para o desejo de morte, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. A impulsividade, né, crescente, a agressividade, incapacidade física, crônica, tudo isso são coisas, né, que quando são frequentes, né, e vistas em epiléticos são razões de questão de suicídio, ok? Traumas medulares ou cranianos, acidentes vasculares, são coisas aí que vão potencializar
essa questão do suicídio também, tá? Quanto mais graves as lesões, maior o risco de suicídio, ok? O câncer também é uma doença que vai aí potencializar ou vai levar, né, essa pessoa para a ideação suicida, para o pensamento e muitas vezes pro suicídio, né? O risco de suicídio é maior em homens com câncer, né, no início do diagnóstico, ok? E quando o paciente está em quimioterapia. E olha só que coisa interessante, os homens, não só a questão do câncer nos homens, né, mas os homens, num contexto geral, eles cometem mais suicídio do que as mulheres. E olha só, as mulheres elas tentam mais, mas os homens eles chegam até o final. As mulheres elas tentam, mas muitas vezes não chegam até o final do suicídio, mas os homens eles acabam chegando, né, muito mais até o final do suicídio. Então nós temos uma estatística de que os homens morrem mais de suicídio do que as mulheres. Outra doença que é o HIV ou a AIDS, né, é um outro tipo de doença também que que a gente tem aí um índice muito maior de suicídio, ok? Nessas pessoas com HIV ou com AIDS, enfim. Condições crônicas, a gente vai falar um pouquinho sobre essas condições crônicas também. As seguintes condições crônicas têm possíveis associações com riscos de aumento de suicídio. Então eu queria que você prestasse atenção nesse momento, que é importante a gente falar sobre isso, tá? Olha só, vou falar de algo que muitas pessoas nem imaginam que isso está ligado, está associado à questão do desejo de morte aumentado, da ideação suicida. O diabetes, ele é uma doença que potencializa também a questão do suicídio para muitas pessoas, principalmente quando esse diabetes fica muito crônico, né? As pessoas às vezes aí perdem a visão, precisam amputar perna, braço, né? Se torna muito crônico, né? Vai afetando todo o organismo. A esclerose múltipla, que é uma doença que causa dores assim descomunais em uma pessoa. Então, pessoas que sentem muitas dores crônicas são pessoas que vão para esse caminho também do suicídio, infelizmente. Condições crônicas renais, hepáticas, gastrointestinais, né? Doenças nos ossos ou articulações crônicas. Então, doenças cerebrovasculares ou neurovasculares, ok? E doenças sexuais. Então, falei de algumas condições crônicas que podem também potencializar essa questão do desejo de morte ou do suicídio, enfim. Aqueles que têm dificuldade de andar, ver, ouvir, também tem esse risco potencializado, tá bom? Risco de suicídio aumenta em doenças crônicas e doenças dolorosas muitas vezes, ok? Eu tinha falado também que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres também, né? A idade, a taxa de suicídio tem dois picos aí que eu acho que é importante a gente falar. Em jovens de 15 a 35 anos e idosos acima de 75 anos. Uma informação aí para você ter aí guardado com você. Ok? Estado civil, né? A gente vai falar desse espaço, desse ambiente que muitas vezes vai contribuir, né, para que o suicídio aconteça, para que o adoecimento mental aconteça, né? Pessoas divorciadas, viúvas e solteiras têm maior risco do que as pessoas casadas. Olha só, uma informação aí interessante, né? Os que vivem sozinhos ou são separadas são mais vulneráveis também a terem esses pensamentos de ideação suicida. Profissão, algumas profissões eu vou dizer aqui que são mais propensas à ideação suicida ou ao suicídio, né? Isso também aí trazido pela Organização Mundial da Saúde, ok? Então algumas profissões como médicos, veterinários, farmacêuticos, químicos e agricultores têm taxas de suicídios muito maiores do que a média de outros profissionais. O desemprego também ele é um potencializador, tá? A perda de um emprego numa fase difícil da vida também pode potencializar a questão aí do suicídio. A migração, pessoas que migram de um país para o outro e vivem situações difíceis, né? Mudaram de área rural, urbana, diferente região. Então tudo isso são coisas que podem potencializar a questão de um suicídio. Fatores ambientais, a gente vai falar, estressores da vida, ok?
a maioria dos que cometem suicídio passam por acontecimentos estressantes nos 3 meses anteriores ao suicídio. Olha só, geralmente as pessoas que estão pensando ou já cometeram suicídio, quando você pega o histórico dessas pessoas, você vai perceber que há 3 meses atrás, mais ou menos, ou alguns meses, ela já vinha passando por esse movimento estressor, né? Por alguma coisa estressante na vida dela que leva elas a esse caminho de suicídio. Problemas interpessoais, ex-marido, discussões, né, com ex-esposa, família, amigos, namorados, enfim, algumas coisas, ok? Rejeição, separação de família, separação de amigos, eventos de perda financeira, luto. O luto também é algo que muitas vezes pode potencializar isso. Problemas financeiros no trabalho, tá? Aposentadoria, dificuldades financeiras, que aí a gente já falou, mudanças na sociedade, olha só, rápidas mudanças políticas e econômicas também vão impactar na vida desse indivíduo e pode levar a ele a essa questão dos pensamentos de ideação suicida. Vários outros estressores, como vergonha e ameaça, que são e serem considerados culpados aí, ok? A facilidade de acesso imediato a métodos para cometer suicídio, aí a gente vai falar de questões como, por exemplo, fácil acesso, às vezes, à medicação, a determinadas armas, né? Então, esse fácil acesso também para uma pessoa depressiva e que tem pensamentos de morte, então vai potencializar mais essa questão da ideação suicida, né? Exposição ao suicídio, né? Uma perda. Uma pequena parcela dos suicídios consiste em adolescentes vulneráveis que são expostos ao suicídio na vida real. Então, esse presenciar o suicídio também é algo ruim que pode potencializar aí, ou muitas vezes no meio de comunicação. Por isso, o suicídio ele não pode ser divulgado nas mídias sociais de qualquer forma, de qualquer maneira. Existe um padrão que é estabelecido, né, para se divulgar essas questões, ok? O estado mental, a gente vai falar do estado mental do suicida, né? 3 características particulares aí importantes são próprias do estado mental do suicida. Então ele traz essa ambivalência, né? A maioria das pessoas já teve sentimentos confusos com relação a cometer o suicídio, né? O desejo de viver e o desejo de morrer. Então, essa ambivalência, esse movimento, né? Uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora quer viver, outra hora quer morrer. Então, isso é muito inconstante numa pessoa que tem pensamentos suicidas, ok? A impulsividade, o suicida, muitas vezes ele comete o suicídio por impulso, ele é muito impulsivo, né? Uma pessoa que não consegue às vezes parar e refletir de uma forma mais calma sobre isso. Então essa impulsividade dele leva ele muito mais rápido às vezes para o caminho do suicídio, ok? A rigidez, quando a pessoa elas são suicidas, seus pensamentos, sentimentos, ações são contritos, né? Quer dizer, elas constantemente pensam sobre o suicídio, ok? A maioria das pessoas suicida comunica os seus pensamentos e intenções suicidas. Olha só que coisa importante a gente poder falar aqui. Toda pessoa que tem o desejo, que tem o pensamento de ideação suicida, essa pessoa ela vai sinalizar em algum momento da vida. Então ela vai trazer alguns sinais, ok? E é importante a gente poder falar sobre isso. Então alguns sentimentos que essa pessoa ela traz, ok? Que é o sentimento de tristeza, depressão, solidão, desamparo, ok? Desesperança, autodesvalorização, uma baixa autoestima muito grande, tá? Pensamentos, eu preferia estar morto, eu não posso fazer mais nada, eu não aguento mais essa vida. Então são algumas falas, né? Eu sou um perdedor, eu sou um peso para as outras pessoas. São falas de uma pessoa depressiva que muitas vezes tem pensamentos também de morte, ok? Quando uma pessoa
ela diz que está cansada, ela diz que está desistida, né? Ela não deseja mais viver, ela traz essas falas. Paulo, o que eu preciso fazer para poder ajudar essa pessoa? Ok, vou te dar algumas dicas para você poder auxiliar, ok? Então assim, o primeiro passo é achar um lugar adequado. Encontre um lugar adequado para você poder conversar com essa pessoa, um lugar tranquilo que você possa estar com ela, ok? Segunda coisa, o próximo passo é reservar o tempo necessário para poder ouvir. Não leve essa pessoa para um lugar onde você vai ter uma conversa rápida com ela. Você precisa ter tempo para ouvi-la. Empreste o seu ouvido, ouça essa pessoa com atenção, isso vai fazer toda a diferença na vida dela e na recuperação dela, ok? Terceiro passo, a tarefa mais importante é ouvir efetivamente. Ouça. Nós temos às vezes uma dificuldade muito grande de acolher, e o acolher é o ouvir. Aprenda a ouvir essa pessoa, dê atenção para ela, preste atenção no que ela está falando, porque isso vai fazer muita diferença na recuperação e você muitas vezes consegue evitar aí um suicídio nessa escuta que você traz, ok? O objetivo é preencher uma lacuna que muitas vezes é criada, porque toda pessoa que tem um desejo de morte, na verdade assim, que tem uma ideação suicida, essa pessoa muitas vezes ela não quer se matar, ela não quer tirar a própria vida, ela quer eliminar simplesmente uma dor que está dentro dela e que ela não consegue dar conta. Mas você ouvindo, muitas vezes você pode acolher e construir uma direção para essa pessoa e até um caminho para procurar uma ajuda na saúde pública, ok? Como se comunicar com essa pessoa? Então vamos lá. Ouvir atentamente e ficar calmo. Porque também não adianta você parar para ouvir essa pessoa e você começar a chorar junto com ela, porque aí não resolve. Então ouça ela com calma, com paciência, empreste o seu ouvido, dê atenção para essa pessoa, isso vai ajudar bastante. Entenda os sentimentos dela, dar margem, né, não verbais de aceitação e respeito. Aceite aquilo que ela está trazendo, expressar respeito pelas opiniões que ela traz, não desmereça a fala dela em momento nenhum. Conversar honestamente e com autenticidade, isso é muito importante. Mostrar a sua preocupação e cuidado, né? Focalizar os seus sentimentos na pessoa, isso é muito importante. Como não se comunicar? Eu vou te dar algumas orientações de como não se comunicar com uma pessoa que traz um desejo de morte, uma ideação suicida. Interromper com frequência, não faça isso, deixa a pessoa falar, ficar chorando, né, como eu falei, muito emocionado, tratar o paciente de maneira que coloque ela numa posição inferior, não faça isso, não inferiorize a pessoa, não diminua ela, somente ouça, acho que isso é importante. Fazer comentários evasivos, isso não é legal, tá? Fazer perguntas indiscretas, não faça isso. Então, o mais importante dentro desse processo é o acolher essa pessoa, tá? Uma abordagem calma, aberta, isso é importante. Ouça com cordialidade, isso vai já ajudar muito essa pessoa. O que é ficção e o que é realidade dentro desse processo, né, de ideação suicida, dentro desse processo de suicídio, ok? O que é ficção e o que é fato? Vamos falar sobre o que é ficção. Ficção, pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Gente, não é uma realidade, tá? Então, assim, a maioria das pessoas que se matam deram avisos, né, da sua intenção, elas deram algum sinal. Então, tome muito cuidado com essa fala quando as pessoas dizem, olha, a pessoa que quer se matar, ela se mata mesmo, né? Não fica com frescura. Não, isso é muito perigoso, tá? Tome cuidado com essa fala. Se alguém trouxer essa fala, você repreende, ok? Então, assim, a maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes. Então, esses sentimentos eles estão oscilando dentro dela. E isso é muito perigoso, tá? Suicídios ocorrem sem avisos. Não, isso é mentira. Toda pessoa que comete um suicídio, em algum momento, ela deu algum sinal. Melhora após a crise. Melhora após a crise significa que o risco de suicídio acabou. Isso também não é real,
tá bom? Uma pessoa que melhorou não significa que ela não vai ter desejo lá na frente, não vai tentar cometer esse suicídio novamente, ok? Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Verdade, mas a maioria pode ser prevenido sim. A maioria dos suicídios podem ser prevenidos. Uma vez suicida, sempre suicida. Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são pensamentos que são permanentes para o resto da vida dessa pessoa, ok? Isso pode sim mudar, né? Como fazer as perguntas importantes, como que você se sente triste, você sente que ninguém se preocupa com você, é isso, né? Você sente que a vida não vale mais nada, esse sentimento que você tem, são algumas perguntas que você pode fazer para uma pessoa que está com desejo de morte. Você se sente como se estivesse cometendo suicídio, é isso? Então assim, fazer essas perguntas também é importante. Quando perguntar? Quando a pessoa tem o sentimento de estar sendo compreendida, ok? Quando a pessoa está confortável falando sobre os seus sentimentos. Então são alguns pontos que é importante você identificar. O que perguntar? Descobrir se a pessoa tem um plano, muitas vezes de suicídio. Nossa, Paulo, vou ser tão profundo assim? É importante ter essa fala, ok? Você pode trazer, principalmente você que é familiar, você que está com essa pessoa dentro de casa. Nossa, mas é difícil falar sobre isso, sim. E aí, quando é muito difícil falar, você encaminha para um profissional, encaminha para o psiquiatra, para o psicólogo, para buscar ajuda. Isso é importante, ok? Vamos falar um pouquinho mais, né? Encaminhar esse paciente para um tratamento, aí a gente vai falar do psiquiatra novamente, vai falar do psicólogo. Uma coisa muito importante que eu queria enfatizar aqui é que assim, claro, quando a pessoa ela traz um desejo de suicídio, ela já vem com um quadro depressivo, ok? Mas é fundamental que essa pessoa ela seja encaminhada para a terapia e ela seja encaminhada para o psiquiatra. Ela precisa tanto de um profissional como do outro, porque o que eu encontro muito dentro do consultório é assim, pessoas que foram só ao psiquiatra, mas não foram ao psicólogo, então precisa ser tratado aquilo que está lá dentro. Então é fundamental o papel desses dois profissionais na ajuda dessa pessoa que tem o desejo de morte, né? Tem a ideação suicida. Pessoal, eu espero muito que esses vídeos tenham ajudado vocês aí de alguma forma. Nós temos o nosso trabalho de saúde mental aqui na comunidade Atos também, ok? E depois nós vamos colocar o endereço, que é o Instituto Elos, que está localizado ali no Jardim Conceição, ok? Aqui em Osasco, que também faz um trabalho de acolhimento a essas pessoas que precisam de auxílio, muitas vezes de uma forma mais social, tá bom? Então, além de nós termos aí esse aparato da cidade de Osasco, que é da saúde mental, onde existe o CAPS-I, o CAPS-A e o CAPS-AD, né? E o pronto-socorro de saúde mental, nós temos muitas outras instituições que também fazem esse trabalho de acolhimento. E aí a gente está falando do Instituto Elos, que faz esse trabalho também com alguns psicólogos ali, ok? Deus abençoe vocês, espero ter ajudado, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem deixar aí o comentário e a gente entra em contato para esclarecer, ok? Um abraço, um beijo no coração, fique ligado nas nossas mídias sociais e até mais. Tchau, tchau.